Olá pessoal, aqui é o professor Josnaldo, professor de Química da Escola Maria Vieira de Pinho, e neste vídeo aqui eu vou estar fazendo um exercício, sobre densidade, no qual eu vou estar respondendo algumas questões do próprio livro didático de vocês, Vocês ainda não receberam o livro didático, mas eu selecionei 4 questões, que eu vou estar respondendo, nesses vídeos aqui. No caso eu vou dividir em duas partes, tá? São 4 questões, então nessa primeira parte aqui eu vou estar respondendo, fazendo a resolução de 2 questões, e na segunda parte eu vou fazer a resolução das outras 2 questões, tá bom? É um exercício envolvendo aí a densidade, tá bom? Então vamos lá, a primeira questão que eu selecionei, é uma questão da FUVEST, de São Paulo, que ela diz o seguinte, ó: em uma indústria, um operário misturou inadvertidamente polietileno, representado aqui por PE, policloreto de vinila, PVC, e poliestireno, representado pelo PS, limpos e moídos. Para recuperar cada um desses polímeros, utilizou o seguinte método de separação, ou seja, vamos separar essas três substâncias aí. Primeiro, o que eles fizeram? Jogou a mistura em um tanque contendo água com a densidade equivalente a 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Tá? Separando, então, a fração que flutuou, que ele representou pela fração A, daquela que foi ao fundo, fração B. Depois recolheu a fração B, secou-a e a jogou em outro tanque, contendo a solução salina, densidade igual a 1,10. À medida que ele adicionou sal nessa solução, junto com a água, a densidade aumentou para 1,10. Separando o material que flutuou, fração C, do que afundou, fração D. Aí as frações A, C e D eram respectivamente. E aqui ele fornece aqui os dados, que no caso seria a densidade, em gramas por centímetros cúbicos de cada substância, do polietileno, que tem essa densidade aqui, entre 0,91 a 0,98 gramas por centímetros cúbicos. A do poliestireno tem mais ou menos essa densidade aqui, entre 1,04 a 1,06 centímetros cúbicos, gramas por centímetros cúbicos, e o policloreto de vinila, que tem essa densidade aqui, por volta entre 1,35 a 1,42 gramas por centímetros cúbicos. Então vamos para a primeira parte. Primeiro, o que ele fez aqui de início? Jogou a mistura em um tanque contendo água. Então vamos lá, vamos apresentar aqui esse tanque. Temos aqui o tanque. Esse tanque, como ele mostra aqui, tinha água. Então vou representar aqui. Ok? Aí o que acontece? Essa água aqui, ela tem uma densidade. Como mostra aqui, a densidade dessa água é 1 grama por centímetros cúbicos. Aqui, 1 grama por centímetros cúbicos. Aí ele diz que o que aconteceu? Quando ele misturou essa mistura, pegou essa mistura e adicionou a esse tanque, uma fração flutuou, que ele denominou como fração A. Então, vou destacar aqui, essa fração flutuou, que ele denominou como fração A. O que podemos deduzir disso? Que essa fração que flutuou, ela tem uma densidade menor, ela é menos densa do que a água. Ou seja, a densidade dessa fração vai ser menor que 1 grama por centímetros cúbicos. E como nós podemos observar aqui nos dados, a menor densidade que temos aqui, que no caso seria menor do que 1 grama por centímetros cúbicos, é deste rapaz aqui, do polietileno, que tem uma densidade entre 0,91 a 0,98 gramas por centímetros cúbicos.
Então já podemos deduzir que essa fração A que flutuou aqui de início é na verdade o polietileno, tá bom? Então vou destacar aqui, ó, fração A, colocar bem aqui do lado, pegar aqui, diminuir aqui, fração A, no caso já conseguimos localizar, que no caso aqui é o polietileno, né? Então polietileno, que no caso ele é representado, né, nós podemos ver aqui em cima, ó, polietileno é representado pela letra PE, PE, ok, beleza. Aí continuando, né? Depois disso, ó, vamos para outra parte, né? Então a fração que flutuou, a fração A daquela que foi ao fundo, fração B, né? Então a fração B ainda é uma mistura, né? Ainda sobram duas substâncias, né? O policloreto, né, de vinila e o poliestireno, tá? São essas duas substâncias que restam, né? Aí o que ele faz depois, ó? Depois recolheu a fração B, que é a mistura, né, das duas substâncias, secou-a e a jogou em outro tanque contendo solução salina, que tem uma densidade igual a 1,10 gramas por centímetros cúbicos. Então, novamente, ó, vamos imaginar aqui, ó, vamos aqui outro tanque, né, outro tanque aqui, e nesse tanque, o que ele fez? Ele adicionou, ele pegou uma mistura salina, né, no caso aqui uma solução salina, né, contendo sal, e essa solução aqui, ela tem uma densidade um pouco maior, né? Como vocês podem observar aqui, ó, 1 grama, ou melhor, 1,10 gramas por centímetros cúbicos, né? Então, só especificando, ó, aqui a densidade da solução era 1 grama, 1 grama por centímetro cúbico, e já aqui a densidade da solução era 1,10 gramas por centímetros cúbicos, tá? Então vamos lá. Aqui ele faz a mesma coisa, ele adiciona a mistura que restou, a fração B que ele chama, né? E quando ele adiciona essa fração B, no caso, vamos imaginando, né? Nota-se o quê? Que uma substância, uma fração, novamente flutua, né? Que ele denomina, ó, como fração C, né? A fração C flutua. Então o que nós podemos deduzir daqui, né? Que essa fração C que flutuou, né, ela tem uma densidade menor do que a da solução, ó, que é 1,10 gramas por centímetros cúbicos, né? E como o polietileno, né, nós já separamos o polietileno, né, então só resta o que? O poliestireno e o policloreto de vinila, né? E como é uma densidade, no caso, essa fração C, né, ela tem uma densidade menor do que 1,10 gramas, ó, nós podemos deduzir que, na verdade, ó, o poliestireno é que é essa fração C, né? Porque percebam que a densidade do poliestireno está por volta de entre 1,04 e 1,06 gramas por centímetros cúbicos, né? Enquanto que a do policloreto já é um pouco mais acima, né? Então, a densidade é muito maior do que a da solução aqui, 1,10. Então não poderia ser o policloreto, né? Então nós podemos deduzir que essa fração C, né, que ficou flutuando aqui, no segundo caso aqui, é na verdade, ó, o poliestireno, tá bom? Então vamos especificar aqui. A fração C, né,
Deixa eu ver se dá. Acho que dá. Fração C. Na verdade é o que? É o poliestireno. Poliestireno. Estireno, que no caso é representado pelo símbolo, a gente pode ver lá em cima, ó, pelo símbolo PS, né? O símbolo PS, tá? Beleza, né? Aí feito isso, ó, ele diz o seguinte, ó, que a fração C flutuou, né? A fração C flutuou, que no caso é o poliestireno, e a fração D, né, ficou ao fundo, né? A fração D, que no caso seria o que? Seria a mistura de água salina, né, com a outra substância que nós, né, já determinamos duas substâncias, né, devido à densidade. Então a última substância que restou, no caso seria o que? Seria o policloreto de vinilo, tá? Que tem a maior densidade dentre as três, né? Aí, ó, as frações A, C e D eram respectivamente, né, ele quer em ordem, né, na sequência, né? Nós vimos que nós deduzimos, localizamos, né, a fração A, que no caso é o polietileno, né, representado aqui pela letra, pelo símbolo, no caso, o símbolo PE, né? Então, o primeiro símbolo aqui, né, que no caso deve vir aqui, é o símbolo PE. Portanto, nós já podemos descartar esse item B, esse item C, né, e esse item D, né. Depois, a fração C que ele cobra, a fração A, depois a fração C, né. A fração C nós descobrimos que na verdade é o que? Qual é a substância? É o poliestireno, representado aqui pela sigla PS. Então, ó, daqui, ó, a que vem na sequência aqui, PS, é somente o item A. O item E nós podemos descartar, né? E por último, né, a última fração que resta, né, a última substância seria o que? Seria o policloreto de vinilo, que apresenta a maior densidade, né? Que é justamente o que a gente pode observar aqui no item E, ou melhor, no item A, né? Primeiro, né, vem a fração de polietileno, depois a fração de poliestireno e por fim a fração de policloreto de vinilo, tá bom? Então o item correto aqui, né, é o item A, tá bom? Ok? Então é uma questão aqui da FUVEST de São Paulo, né, que envolve aí a questão da densidade, né? Pegou uma mistura de três substâncias, né, e foi separando ela, né, a partir da diferença de densidade, né? Primeiro utilizou somente água, né, comum, que tem uma densidade de 1 grama por centímetros cúbicos. Depois utilizou em um outro tanque uma solução salina, né, com uma densidade um pouco maior, no caso era 1,10 gramas por centímetros cúbicos. E com esses métodos ele conseguiu, né, podemos, no caso, separar cada fração, né, dessa mistura utilizando esse método aí, tá bom? Então essa é a questão 1 desse exercício. A outra questão é essa daqui, ó. Da Unimap de São Paulo, né? Denominam-se piquenômetros pequenos balões volumétricos, né? Professor, o que é esses balões volumétricos? Na verdade são vidrarias, que a gente chama, né? Vidrarias que nós utilizamos no laboratório, tá bom? Então, continuando. Precisamente aferidos em determinada temperatura, empregados para medir volumes de quantidades reduzidas de líquidos em laboratórios, né? Então, essa vidraria aqui, o piquenômetro,
é utilizado, né, como para medir uma quantidade de uma substância, né, em volume, né, no caso uma quantidade precisa, né, bem exata. Se eu quero 50 ml, eu utilizo essa vidraria aqui para ter um valor exato, né, preciso daquela quantidade de qualquer substância, né, no estado líquido que eu queira, tá bom? Então, continua. Certo piquenômetro contendo 50 ml de óleo pesou 46 gramas. Né? Nestas condições, calcule a densidade do óleo em gramas por ml e assinale a alternativa correta. Então, nessa questão aqui, ela quer saber o quê? Quer saber a densidade. Né? A densidade desse óleo. Né? E como é que a gente calcula a densidade? Lembre-se que na aula anterior, né, na videoconferência anterior, nós vimos a respeito da fórmula da densidade, né, que no caso seria o quê? Seria essa aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Tá? Então, com essa fórmula que nós podemos calcular a densidade dessa substância, no caso aqui é o óleo. Ó. Então, vamos lá. Ó. Densidade é igual a massa. A massa, como nós podemos ver aqui, ó, 46 gramas. Né? Então, 46 gramas. Dividido pelo volume. No caso aqui, ó, 50 ml. 50 ml. Tá? Então, aqui é só uma divisão, né? Então, vamos dividir bem aqui do lado, ó. Vai ficar 46 dividido por 50. Notem aqui que o 46 é um número inferior a 50, não dá para dividir, né? Então o que eu faço? Eu vou acrescentar um zero, uma vírgula aqui, e acrescento aqui um zero aqui. Tá? Feito isso, eu posso fazer a divisão. Né? 460 dividido por 50 equivale o que? Equivale a 9. Tá? Então vamos lá. Ó. 9 vezes 0 é 0. E 9 vezes 5 dá 45. Ó. Então eu vou subtrair aqui. 0 menos 0 é 0. 6 menos 5 é 1. E 4 menos 4 é 0. 10 dividido por 50 eu não posso, né, dividir. Mas como eu já acrescentei o 0 e o vírgula aqui, basta eu descer aqui um 0 aqui, tá bom? Então fica 100 dividido por 50, que no caso dá 2. 2 vezes 50 é 100. Para 100, nada, tá bom? Então o resultado aqui, ó, 0,92, tá? Então, ó, a densidade vai ser igual a 0,92, opa, 92, o que, né? Qual é a unidade que nós utilizamos? Reparem aqui, ó, nós estávamos procurando a densidade, né? Que no caso as unidades que sobraram, ó, gramas e ml. Então, ó, gramas. Notem que o ml, né, o volume, ele está no denominador, está embaixo. Então tem que traçar aqui, né, indicando uma divisão, ó, gramas por ml, tá? Então essa é a densidade do óleo. Né? A alternativa correta, ó, a alternativa é, tá? 0,92 gramas por ml, tá bom? Então essas foram as duas questões, né, que eu resolvi aqui, né, nesse primeiro vídeo aqui sobre densidade, tá bom? Depois vocês podem pausar o vídeo, retornar, né, podem ver novamente e podem estar, né, assimilando melhor essas duas questões aqui, tá bom? Então essa foi a primeira parte, tá bom? E
eu vou gravar a segunda parte e vou estar postando aqui também, tá, no YouTube, essas outras duas questões envolvendo aí o exercício, no caso o conteúdo de densidade, tá bom? Um abraço a todos vocês e até mais.